Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Já quero pedir desculpa, perdão pela minha voz. Estou aqui me curando de uma rinite muito forte. Me pegou essa semana, me derrubou. Quando eu estou gravando esse vídeo, ainda estou convalescendo dessa doença, tá bom? Hoje eu gostaria de fazer uso, não quero forçar muito a minha voz, das palavras da carta do apóstolo Paulo, quando escreveu na igreja da Galácia, né? Então, aos Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. Está escrito: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Graças a Deus pela sua graciosa e gloriosa palavra. Vocês viram aí a capa do vídeo, né? Um cartaz aí do Velho Oeste de procurado, vivo ou morto. Achei que ficaria legal porque é assim que somos, é assim que o Evangelho, é isso que o Evangelho causa na nossa vida. O Evangelho, ele sempre foi marginal. E quando eu digo marginal, eu estou dizendo que ele sempre foi à margem. Ele foi contrário ao status quo da sociedade, contrário ao que a maioria gosta, imagina ou prevê. O evangelho que Jesus veio pregar foi algo tão fascinante, tão radical, que até mesmo a lei mosaica ficou retrógrada perto daquilo que Jesus veio propor através do evangelho do reino de Deus, o reino do seu Pai, ou o reino dos céus. O evangelho, ele provocava nas pessoas fascínio e requeria uma entrega total e absoluta. A parte do fascínio é facilmente explicado por conta das atitudes de Jesus, por conta das curas que ele realizou, por conta dos milagres que ele fez e da mensagem que ele pregava, se opondo até mesmo aos religiosos e à religiosidade vigente na época. E isso sempre há de provocar fascínio nas pessoas. Alguém que pensa diferente, alguém que pensa fora da caixinha, alguém que tem ações que realmente atraem multidões por conta do fascínio que isso provoca. Agora, a parte da entrega total e absoluta, essa parte era mais difícil de conseguir, de Jesus conseguir. A entrega total e absoluta leva tempo de maturação, leva tempo de convívio, leva tempo para que a sua fé seja amadurecida a ponto de você dizer: não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, como disse Paulo. Quando eu disse que precisa de tempo de maturação, eu estou querendo dizer tempo mesmo. Se você olhar para os discípulos de Jesus, tudo se encaminhava bem. Eles se diziam fortes e firmes, diziam que nunca haveriam de negar Cristo. Tudo correu bem até o dia em que Cristo Jesus foi preso por uns soldados do templo. Nesse dia houve até um princípio de rebelião provocada por Pedro, quando ao desembainhar a sua espada acabou cortando a orelha de Malco. Mas Jesus ao mesmo tempo reprimiu essa rebelião, dizendo: aqueles que pela espada vivem, pela espada morrerão. Jesus precisava ser preso, Jesus precisava ser crucificado, Jesus precisava ser morto. E a Bíblia nos informa que nesse dia, lá em Mateus 26 e 56, diz lá na parte B do versículo: então todos os discípulos, deixando-o
fugiram. Deixando quem? Deixando Jesus. Os discípulos deixaram Jesus na mão. Os discípulos deixaram Jesus sozinho. Os discípulos deixaram Jesus à própria sorte. Todos eles fugiram. O único que não fugiu foi Judas. Judas não precisava fugir. Afinal, foi ele que entregou o mestre com um beijo. Os outros 11 fugiram. Pedro, Tiago e João fugiram. Pedro, ainda pior, ficou de longe observando e depois, confrontado se era ou não discípulo de Jesus, negou a Jesus 3 vezes, falando até impropérios contra Jesus. Palavrões mesmo. Interessante que nesse episódio todo, até um jovem segue Jesus envolto em um lençol e eles, na tentativa de pegar o jovem fugiu nu. Tudo indica que esse jovem seria João Marcos, que depois viria a ser o escritor do 2º Evangelho. Fato é que os discípulos abandonaram Jesus, abandonaram a causa, abandonaram o reino. Porque quando Jesus é pego, ele é procurado pelas autoridades, principalmente pelas coisas das quais disse, e que agora ele vai ter que responder por elas. Então os seus discípulos acabam sendo procurados também. Por isso eles fogem. Eles viram fugitivos do Império Romano. É por isso que depois eles estão escondidos. Eles estão em salas fechadas. Até quando Jesus ressuscita e até quando o Espírito Santo cai, eles estão fechados, com medo. Eles são fugitivos. Existe talvez até uma recompensa para quem os prender, os denunciar. E isso acabou despertando o meu interesse, porque antes de nós conhecermos Jesus, nós éramos fugitivos de Deus. Existia um cartaz no céu à nossa procura, e nós éramos aguardados no inferno, porque estávamos distantes de Deus, soltos à reveria no pecado, e a sentença de morte já estava decretada. Estávamos mortos para Deus e vivos para o mundo. Vivos fisicamente, biologicamente falando, mas mortos espiritualmente para Deus. Mas com a morte de Jesus, a coisa se inverte. E o interessante dessa história toda que eu estou contando é que quando Jesus ressuscita, ele não vai atrás de novos discípulos, porque os velhos discípulos já não serviam mais, o haviam abandonado, o haviam deixado à própria sorte. Não, Jesus não faz isso. Jesus vai atrás dos mesmos discípulos, dos mesmos 11, já que um se suicidou, que foi Judas. Esse não tem mais jeito, mas os 11, Jesus ainda vai atrás deles. E manda que o anjo avise as mulheres para avisarem os discípulos: olha, peça para eles irem adiante para a Galileia, e lá me verão. E quando o anjo fala, o anjo ainda diz assim: peça aos discípulos e a Pedro. Pedro era discípulo, não haveria necessidade de uma deferência, como hoje escutei o pastor Hernandes Dias Lopes pregando praticamente a mesma mensagem que eu estou pregando aqui. E nisso eu vejo a ação do Espírito Santo de Deus. Ele fala: dizei aos discípulos e a Pedro. Pedro ainda está no projeto. Pedro ainda, por mais pecador que seja, eu ainda conto com Pedro. Assim como Deus conta comigo e assim como Deus conta com você.
Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o cartaz que estava no céu é retirado de lá. E o cartaz agora é levantado um outro cartaz no inferno, de procurado pela nossa vida. Agora nós somos procurados no inferno e somos aguardados no céu. Essa é a realidade daquele que serve a Jesus. Essa é a realidade daquele que nasceu de novo, que vive espiritualmente. Mas para que você viva a vida espiritual que Deus tem para você, é preciso que você morra fisicamente. Não no sentido de parar de respirar, mas morra para esse mundo, morra para o sistema vigente, para o status quo. Eu comecei dizendo que o evangelho é marginal. Então aqueles que vivem a vida que Deus quer que nós vivamos, eles vivem na contramão do mundo. Eu gosto muito da abertura, a trilha sonora, a abertura da série The Chosen, que mostra peixes, figuras de peixes, todos indo numa mesma direção. E de repente um peixe se ilumina, acende e começa no sentido contrário ao que o cardume está. E aí outro, e depois outro, e mais outro. Mas nunca é a maioria, é sempre a minoria, iluminados na corrente reversa, contrária àquela corrente que está sendo, o cardume grosso está indo. Este é o cristianismo que eu creio. Este é o reino a qual Jesus veio pregar. É por isso que nós precisamos morrer para o mundo, para vivermos para Deus. Essa é a realidade. Os discípulos aprenderam a duras custas que eles precisavam viver, morrer para depois viver. E ninguém entendeu isso melhor do que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo entendeu isso de uma maneira plena. E quando ele escreve para a igreja da Galácia, ele está preocupado porque a igreja da Galácia está deixando a doutrina da graça para entrar novamente nos rudimentos da lei mosaica, se preocupando com a circuncisão, se preocupando com a guarda do sábado e se preocupando com outros preceitos judaicos. E Paulo, então, ele precisa ser enfático ao dizer que aqueles que estão sob o domínio de Cristo, eles vivem na liberdade da graça de Deus e não estão mais sujeitos às regras e preceitos judaicos. Paulo chama a igreja da Galácia à liberdade. E Paulo então chega ao cume, ao topo de dizer dele mesmo: já estou crucificado com Cristo. Eu já morri para o mundo. Eu já não tenho vida para o sistema. É isso que Paulo está dizendo. E vivo, não mais eu. Não sou eu que responde pelas minhas ações, porque o desejo da carne é sempre procurar o mal. Mas agora Cristo vive em mim. Cristo vive dentro de mim. O Espírito Santo habita dentro de mim. E a vida que agora vivo-a na fé. Não baseado em preceitos, não baseado em regras, não baseado em não toques, não faças ou não use, mas agora eu vivo-a na fé. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não consigo vislumbrar, eu não preciso de um ídolo, eu não preciso de nada. Eu não preciso de instrumentalização da minha religião. Eu vivo a minha religião na fé, na pessoa de Jesus Cristo,
o Filho de Deus, bendito seja o nome do Senhor. E a nossa fé é nele, porque foi ele quem morreu por nós. Foi ele que se entregou a si mesmo por cada um de nós. Se Cristo morreu, eu preciso morrer também. É por isso que o cartaz foi tirado do céu e colocado no inferno. Nós somos procurados, porque agora nós não somos mais de lá, não pertencemos mais ao sistema, mas somos filhos de Deus, bendito seja o nome do Senhor, participantes do seu reino, e o céu nos aguarda, bendito seja o nome do Senhor. Somos aguardados no céu. É como o apóstolo Paulo, naquele episódio onde certos filhos de servas foram expulsar os demônios de uma pessoa, e os demônios dentro daquela pessoa, aqueles filhos falaram: esconjure-te por Jesus a quem Paulo pregas, que saias dele. E aqueles demônios dentro daquela pessoa falaram: conhecemos Jesus e bem sabemos quem é Paulo, mas vós quem sois? E caíram de pau em cima dele. Somos conhecidos no inferno, somos aguardados no céu. Essa é a vida daqueles que servem a Deus. Mortos para o sistema, mortos para o mundo. Somos procurados no inferno, porque não somos mais de lá. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a vida que nós temos agora. A nova vida, baseada na fé do Filho de Deus. Que esta palavra sirva para animar você. Que você se anime com esta palavra. Que você se levante com esta palavra. Eu estou aqui convalescendo, mas esta palavra me anima. Esta palavra aqui dentro provoca algo em mim. Eu espero que provoque em você também, para que você se levante e continue marchando, para que você se erga, para que você continue crendo. Não importam as circunstâncias, não importa o que o diabo fale, não importa o que as pessoas falam, mas que você possa continuar com a sua fé em Deus intacta, para que esta fé te leve até o fim dos seus dias, para que você seja recebido na glória. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a minha esperança, esse é o meu desejo, e eu tenho certeza que esta é a vontade de Deus também. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.